Então, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, como muitos aí já sabem. Hoje eu estou fazendo esse vídeo, na verdade, para falar um pouco de um hobby que eu tenho que às vezes é desconhecido para muita gente. Tanto de desconhecer que eu tenho esse hobby, como desconhecer que existe essa pluralidade de escolhas aqui, nesse hobby. Estou falando dos jogos de tabuleiro, ou também para o pessoal mais íntimo chamar de board games, que é o nome em inglês, obviamente, mas que tem sido mais utilizado para o pessoal do hobby mesmo, dada essa abrangência internacional da qualidade dos jogos. E aí um pouco da minha coleção, tá ali em cima, coisa para burro, né? Coisa de louco. Aqui, ali para baixo também tem coisas. Aqui para baixo, aqui algumas miniaturas de um jogo Mansion of Madness que eu gosto muito. Ali em cima também alguns jogos da série D&D, que é derivado do RPG, que tem umas miniaturas legais. Alguns jogos mais party game, né, que é uma seção que a gente fala. Ali não, ali é o meu computador. E também algumas outras coisas. E aqui embaixo também alguns outros jogos, enfim. A minha ideia é, a partir de então, começar a fazer alguns vídeos falando um pouco do hobby, falando da história do hobby, falando como isso anda no Brasil, falando como que eu gosto, etc. E aí, pontualmente eu vou falando dos jogos. E o primeiro que eu vou resenhar, que vai ser a minha ideia, vai ser o chamado Lobisomem por uma Noite, que na verdade é um card game, um jogo de cartas, e que é bem legal por ser bem dinâmico, bem interativo e também, sobretudo, bem fácil de assimilar. Então introduz novos jogadores no hobby. Você joga com pessoas que não necessariamente têm, como é que eu posso dizer, que não necessariamente tem esse gosto inicial pelo hobby, mas acaba gostando dada a facilidade e a diversão desse jogo, E aqui algumas cartas para vocês verem que o lobisomem, Se é lobisomem por uma noite, ele tem que ter o lobisomem. E o aldeão também. Vou falar rapidamente, porque a minha ideia, como sendo o primeiro vídeo, a minha ideia é justamente ter uma imersão mesmo, nessa questão da sequência de vídeos, mas a minha ideia inicial é só explanar mesmo um pouco sobre o hobby, mostrar um pouco dos jogos, conforme eu já fiz, e falar um pouco aqui também desse Lobisomem por uma Noite. Qual que é a ideia do Lobisomem por uma Noite? Na verdade, é interessante a gente saber que existe um outro jogo chamado Lobisomem. Esse lobisomem, qual que é a ideia dele? A ideia de alguns personagens, algumas pessoas interpretarem o lobisomem e outras pessoas aldeões, mas isso demorava muito, era um jogo mais complexo. Eu até não joguei, não conheço pessoalmente, vamos pôr assim, mas a ideia era essa. E esse autor do Lobisomem por uma Noite, ele revela que, como ele tinha poucos amigos e não tinha muito tempo, ele resolveu criar um jogo com essa ideia, mas com uma batida mais rápida. Tanto que uma jogatina desse jogo demora cerca de 3 minutinhos, vamos pôr assim. Tanto que é um jogo que a gente chama de filler, que é aquele jogo que faz uma passagem entre um jogo, entre um aquecimento para um jogo maior e tal. Só que às vezes, dependendo da mesa, ele vê tanto repetição, o pessoal curte tanto, que é o caso aqui de casa, o pessoal chama até ele de Paz na Vila, porque tem uma jogada no jogo que tem esse título, e que ele vê tanta mesa, ele vê tanta repetição que acaba às vezes dominando uma noite ou dominando uma fração de uma noite. Eu falo uma noite porque geralmente o pessoal tem esse costume de jogar à noite, mas pode ser um dia, uma manhã, enfim, isso depende do gosto freguês. E qual que é a ideia desse lobisomem para uma noite? A gente sorteia papéis distintos, sendo que uns são os aldeões, alguns com poderes especiais, outros que são meramente figurantes, e outros são os próprios lobisomens. Podem ter até 2 no jogo, E 2 cartas ficam no centro da mesa. E aí as pessoas fecham os olhos, contam, E separam os papéis, fecham os olhos e fazem uma contagem. E a cada momento nessa figurativa noite acordam uns personagens. Então o primeiro a acordar, tá todo mundo de olho fechado. O primeiro a acordar é o chamado ladrão fantasma. Esse ladrão fantasma, ele tem o poder de tentar olhar, deixa eu até achar aqui a carta aqui, só um segundo que eu estou tendo que segurar aqui, porque também no improviso aqui. O ladrão fantasma, ele tem
a opção de olhar, né, quem que ele... alguma carta, as duas cartas do centro, que vão ficar no centro da mesa conforme eu falei, ou a carta de algum colega aí, né, algum parceiro de jogo aí. Quando eu falo parceiro, não necessariamente do mesmo time, que a gente não sabe, mas de quem está jogando. E ele faz essa opção e faz essa ação. E aí continua o pessoal com os olhos fechados. Obviamente o ladrão fantasma volta a fechar seus olhos depois de abri-lo e executar a sua ação. E aí o que acontece? E aí parte para outra ação especial, um outro ator especial, que são os lobisomens, ou o lobisomem. Aí fala-se: lobisomem, abre os olhos. Aí quem for o lobisomem abre o olho, ele vai dar uma olhada em volta. Se alguém mais abrir o olho é porque existe um companheiro dele, um outro lobisomem. Se não, ele sabe que está sozinho ali no jogo. E tem a opção, obviamente, que eu até falei para vocês do tal do Paz na Vila, né? Que é se os dois, por coincidência, ou, né, enfim, os dois lobisomens estiverem no centro da mesa. Então aí nesse caso em específico tem o tal do Paz na Vila, né? Ninguém é lobisomem, todo mundo tá feliz ali, né? Mas mesmo assim as pessoas não sabem que os papéis não são ocultos, né? Conforme a gente já pode deduzir. E aí num terceiro momento fecha-se os olhos dos lobisomens e abrem os olhos do nosso amigo ladrão fantasma. Deixa eu achar a carta dele aqui para mostrar. Ladrão fantasma, tá? O ladrão fantasma, qual que é a função dele? Lembrando, quem não for lobisomem é aldeão, né? Só que o ladrão fantasma e o vidente são aldeões com poderes especiais, é só isso que difere, mas em termos de time, eles jogam no time do aldeão. E aí o ladrão fantasma, ele pode trocar uma carta com outro personagem, com outra pessoa do jogo, trocar no sentido de roubar e pegar esse novo papel sem saber. Ele pega e depois que ele revela esse papel. Então ele pode se tornar um lobisomem eventualmente, ou um próprio vidente, mas que não vai ter mais função porque já passou a execução dele. Enfim, e aí dá uma mexida nesse jogo. E é até engraçado, você vê um barulhinho e eu acho que roubaram minha carta e tal, mas enfim, você vai ficar sempre na suspeita e nunca na confirmação. E por fim, ele faz essa ação ou não também, né? Ele tem a opção de dar uma blefada e não fazer ação e quer ficar de boa ali com o personagem dele. E ao final disso tudo, o que acontece? Ele vai e... como eu posso te dizer? Ele vai e fecha os olhos também, enfim, e o que eu queria dizer na verdade é que encerra-se essa jogada do lobisomem por uma noite, né? Passa-se essa noite, já que essa ideia de fechar os olhos figurativamente como se estivessem dormindo todos, e acorda à noite. Aí fica a parte bacana do jogo, que é a parte final, que é aquela acusação: eu tenho certeza que o fulano é lobisomem, olha a cara dele, ele riu na hora que falou lobisomem, mas eu acho que mexer na minha carta, um ladrão fantasma é o fulano. Aí as pessoas se defendem, podem blefar os seus papéis ou não, né? Geralmente quem é lobisomem vai blefar porque, né, não quer ser descoberto, e quem é aldeão tenta às vezes solidificar a sua posição de aldeão. Fato é que no final dessa discussão de alguns segundos, ou dependendo do grupo, beira até minutos, mas geralmente alguns segundos ou um minuto e pouquinho, as pessoas se convencem ou não, enfim, tem sua argumentação e tudo mais, e parte da ação de matar, entre aspas, né? Ou acusar, como queira. E aí todo mundo, no mesmo tempo, aponta para quem acha do grupo ali que está jogando que é o seu adversário, né? E aí vamos se calcular os votos. Vamos supor que eu estou no grupo, todo mundo recebe um voto de assassinato e eu recebo dois votos de assassinato. Como eu tenho 2, prevalência sobre 1, né, obviamente, eu passo a ser o morto da vez. E aí eu revelo meu personagem. Se porventura eu for um lobisomem, o time dos aldeões vence e todos os outros lobisomens perdem, né? Ou eu e mais um eventualmente que tiver no jogo. E se for o contrário, se morre um aldeão, seja especial ou seja esses comuns, o time do lobisomem vence. E aí é legal, porque fica aquela coisa do blefe, fica aquela coisa: poxa, eu sabia que era, pô, você votou no fulano, eu falei que eu era aldeão, você não acreditou e tal, e fica aquela tensão. É bem interessante nesse sentido. Mas enfim, é basicamente isso o jogo, é um jogo bem simples. Eu resolvi começar essa sequência aqui, tá
a iluminação tá tosca também, meu celular também não tem uma câmera das mais bacanas, mas a ideia é justamente falar um pouco sobre o hobby, né? Eu acho que tentar trazer pessoas pro hobby, eu acho que isso é bem interessante e mostrar que, olha só do que eu tenho ali, enfim, tem outras coisas também ali para baixo. Isso que é até difícil de mostrar, mas enfim, a ideia também não é ficar ostentando, até porque não é essa a ideia, né? É mostrar mesmo a variação de jogos que nós temos hoje em dia, que já a maioria aqui está em português já, então empresas brasileiras têm feito esse trabalho de pegar jogos que são majoritariamente internacionais e traduzi-los e publicá-los aqui no Brasil, mas um ou outro tem em inglês, porque não saiu aqui nenhuma versão brasileira. Mas a ideia é de mostrar que a vida no jogo de tabuleiro é um hobby crescente, é um hobby que muitos adeptos, sobretudo no mundo afora, no Brasil tem crescido muito. Porque a gente fala do jogo de tabuleiro, jogo de criança, ou se não, aquela coisa, jogo de tabuleiro sim, War, jogo da vida, banco imobiliário. Sim, eles também são, mas eles são bem básicos. E a gente tem diversos segmentos dentro do segmento de jogos mais complexos, jogos mais estratégicos, menos sorte tem jogos, muitos jogos que não tem dados, jogos de tabuleiro sem dados mesmo, como assim? Enfim, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Mas a ideia era mostrar um pouco desse meu hobby, dessa minha paixão, compartilhar com vocês, e é isso, tá? Um abraço, obrigado aí, valeu!